Está aberta a temporada de resultados do primeiro trimestre de 2020 para as empresas na Bolsa de Valores. Essa semana que passou, várias empresas entregaram aí os seus resultados, algumas acima do esperado, outras bem aquém do que o mercado gostaria, como foi o caso, por exemplo, de Cielo, mas também algumas pessoas se surpreenderam com bancos e tudo mais. Mas hoje eu quero falar de uma empresa específica, que é a WEG. Eu sei que ela é a queridinha de muitos de vocês, inclusive se você tem ela na carteira, já comenta aqui nos comentários, e se você não tem, explica pra gente o porquê você não investe nela. Mas hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre ela, porque inclusive a gente teve a teleconferência para apresentação dos resultados e é claro que ela foi uma das empresas que surpreendeu positivamente. Então hoje, gente, não vai ser exatamente como aqueles vídeos de domingo que a gente faz uma análise do negócio em si, mostrando o que é a empresa, porque isso eu já fiz de WEG, mas hoje é realmente muito mais um review pra gente trazer as principais informações com base nesse último resultado que ela entregou e também entender aí como que essa atual crise, por conta de coronavírus e tal, pode estar afetando o negócio ao longo desse ano. Então me acompanhe até o final do vídeo, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ou inscrita e também já clica no sininho que toda vez que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo. A ideia então, como eu falei para vocês, não vai ser fazer uma análise em si, até porque, por exemplo, para quem é cliente da Clear, já recebeu o relatório de WEG ainda na quinta-feira, com a análise dizendo aí se vale a pena comprar ou não, com base nos múltiplos de preço, mas vamos começar então falando um pouquinho sobre os números dela. Pois bem, gente, ela entregou um lucro 43% maior do que o mesmo período do ano passado. Então, quando a gente fala do primeiro trimestre de 2018 para agora, teve todo esse aumento, entregando um lucro de 440 milhões de reais. E claro que muito disso foi por conta do aumento na receita da própria empresa, que teve um aumento aí de mais de 26%, entregando 3,7 bilhões de reais em receita. Muito por conta disso, foi por conta do mercado externo. Hoje, aproximadamente 54% dessa receita veio do mercado externo, entendendo que a WEG é uma empresa que ela exporta bastante, mas ela também produz vários dos seus equipamentos fora. Então ela tem fábrica no Brasil, tem fábrica na China, tem fábrica no México. Então boa parte dessa receita que ela teve veio do mercado externo. É importante saber que as regiões que mais têm peso quando a gente fala desse mercado lá fora é a América do Norte e também a Europa. Mas vamos entender um pouquinho melhor como que ficou a receita dela, porque ela teve então esse ganho bem significativo. Então a gente ficou com 51% em equipamentos industriais, 9% em motores comerciais, 35% no segmento de energia, que é algo relativamente novo para a WEG, porque nos últimos anos ela começou a fazer um investimento um pouco mais pesado, principalmente com energias renováveis ou energias limpas, e aí, claro, 5% ficou com tintas e vernizes. Agora, um ponto bem importante sobre a receita de WEG é que, gente, esse primeiro trimestre de 2020, ele não tá pegando todos os efeitos reais que essa crise está causando nas empresas. Então, ainda assim, em janeiro pode ter sido um mês muito bom para as empresas, em fevereiro também, mas aí março já foi um pouquinho mais pesado. Então, é claro que provavelmente se tiver algum grande impacto nas empresas, a gente deve ver aí no segundo trimestre ou até mesmo no terceiro trimestre, dependendo qual é o segmento que a empresa trabalha. E é justamente esse alerta que o pessoal da WEG fez, que neste momento a gente tem excelentes resultados, mas ainda assim não está contemplando aí todos os efeitos da crise, porque se a gente olhar, por exemplo, para as fábricas em si, a gente teve sim uma paralisação lá na China, mas que eles falaram que não foi algo tão significativo, porque eles conseguiram compensar essa produção, parte da produção pelo menos em outras fábricas. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, 50% do pessoal foi reduzido, e aí para eles não perderem tanto nessa questão da produção, eles criaram um terceiro turno, então eles conseguiram trazer mais pessoas em turnos diferentes e conseguiram então aumentar aí a sua capacidade para 70%. É importante a gente entender que isso é o que a crise pode acabar afetando nas empresas e que elas têm que tentar rapidamente se adaptar para não ter um impacto tão grande assim,
principalmente quando a gente fala na parte financeira. E quando a gente fala dessa parte financeira, eles já sinalizaram que parte dos seus clientes, principalmente aqueles de ciclo curto, né, produtos de ciclo curto, são os que mais demandaram renegociação, não de valores, principalmente de valores, mas sim dos prazos, tentando postergar esse pagamento um pouco mais para frente. E aqui a gente está falando, né, desses clientes que deveriam estar fazendo esses pagamentos aí no curto prazo mesmo, que seria aí nos próximos 12 meses, por exemplo. Então teve aí uma demanda de mais de 120 milhões para serem renegociados, né, ou pelo menos estender um pouquinho o prazo, e mais ou menos 50% dessa demanda já conseguiu ser atendida. E eles estão vendo e resolvendo isso caso a caso, conversando com cada cliente, entendendo as possibilidades, né, como que esses clientes também estão sendo afetados pela crise, se eles vão conseguir algum crédito, por exemplo, proveniente desses programas do governo, que consequentemente pode ajudar eles a quitarem as suas obrigações. Então eles estão fazendo todo esse estudo caso a caso, e isso tende a afetar, claro, o negócio dela, e a gente deve ver também alguns impactos nos próximos trimestres. Aqui a gente não está falando que uma empresa que hoje entrega muito lucro vai passar a entregar prejuízo e quebrar. Não é isso, gente. O que pode acontecer é que a gente pode ver às vezes um leve recuo numa receita ou um aumento na inadimplência, pode ter o lucro também um pouquinho afetado se tiver um impacto maior e não conseguir se adaptar tanto neste momento de crise, tá? E parte de se adaptar durante esse momento também é rever os seus investimentos. Então, quando a gente fala do CAPEX dela, que é a grana que ela investiu na própria empresa, foi mais de 123 milhões. Só que o que ela disse? Que agora, para esse ano de 2020, eles vão rever os planos de investimentos e realmente só fazer investimentos que são essenciais. Então, o que são investimentos essenciais? Podem ser nas suas fábricas, que é México, China, Brasil, e também na parte de tecnologia. Eles têm investido muito em tecnologia para melhorar os seus produtos, né? Sejam os de equipamento industriais, motores comerciais, e também na parte de energia solar. Então, esses são investimentos que a gente deve continuar vendo durante esse ano de 2020, mas ainda assim eles vão rever esse plano, porque, claro, eles têm que tentar preservar um pouquinho de caixa. E falando em preservar um pouquinho de caixa, é aí que a gente começa a falar então das próprias despesas que a empresa está tendo ou que ela teve e do caixa que ela tem neste momento. A gente entende que no momento de crise, quanto mais caixa a empresa tiver em relação às suas dívidas, melhor, porque a gente entende que ela vai conseguir saldar todas as suas obrigações sem necessariamente ter que se endividar, pagar juros, algumas coisas ela até consegue renegociar, então ok, isso às vezes não pesa tanto dependendo do que ela vai renegociar e se ela vai conseguir fazer isso, mas é importante a gente avaliar isso. E quando a gente fala das despesas, elas tiveram sim um acréscimo nesse primeiro trimestre de quase 17%, por quê? Por conta das despesas no exterior. Quando a gente fala de dólar subindo e o real depreciando, então muito disso pode influenciar nos custos que ela tem, principalmente com as fábricas e as operações que ela tem fora daqui. Então ela teve um aumento dessas despesas, que foram de 504 milhões aproximadamente, e foi um aumento de 17,6%. Ainda assim, ela entregou um bom lucro, claro, e ela também tem um bom caixa. Ela tem hoje 908 milhões de caixa líquido, né? Aquele caixa disponível para ela. E quando a gente fala de caixa combinado, que muitas vezes são os equivalentes de caixa, alguns títulos que podem ser revertidos em dinheiro, alguns recebíveis, hoje ela tem 3,4 bilhões de reais nesse caixa combinado, que traz sim uma certa tranquilidade para ela passar por esse momento de crise e por esses próximos períodos. Agora, alguns outros impactos que podem influenciar nela neste momento, né, que essa crise pode trazer. Quando ela fala sobre talvez ter um impacto na receita, é porque nesse primeiro trimestre ela não sentiu tanta dificuldade com a demanda dos seus produtos, principalmente quando a gente fala dos produtos de ciclo curto, que são aqueles motores comerciais, tintas e vernizes. Só que agora, já nessa última quinzena de março e nessa primeira quinzena de abril, ela já tá vendo que ela tá tendo uma demanda menor, principalmente do exterior e dos Estados Unidos. Então, quando a gente tem uma demanda menor lá fora, pode ser que sim, isso impacte diretamente a receita dela. Isso falando
desses produtos de ciclo curto. Os outros produtos, ela ainda não sentiu uma baixa demanda, né, considerável, mas ela também entende que pode enfrentar uma certa dificuldade, mas assim, é realmente pouca essa dificuldade, mas no segmento de energia, em que sentido? A gente entende que essa produção de energia limpa é positiva, mas mediante esse cenário que muitas vezes a gente está nesse isolamento, sem poder colocar em prática várias atividades, muitas vezes você instalar painéis solares, você instalar aquele equipamento para aquela geração de energia tem ficado um pouquinho mais difícil, então pode sim ter um leve impacto. E claro que também a demanda por esse segmento neste momento, ela pode ficar um tanto quanto estagnada, talvez não seja a prioridade de consumo nesse momento das empresas ou de quem está consumindo, né, essa energia da WEG. Então esses são os dois principais pontos que eu acho que podem sofrer um pouquinho nesse momento de crise, mas ainda assim ela, com esse caixa que ela tem, com a consistência que ela tem, ela com certeza vai conseguir passar por esse momento, e é claro que cabe a gente analisar de perto o que pode acontecer com ela. Como eu falei para vocês, algumas negociações com clientes estão sendo feitas, principalmente, né, desses que têm uma demanda ou que tinham pagamentos aí para esse curto prazo, né, ou seja, para os próximos 12 meses. E um ponto muito positivo e que eu achei muito legal dessa questão de WEG foi, primeiro, que ela conseguiu adaptar as suas fábricas para fabricar os respiradores que estão tendo uma demanda muito grande. E aí algumas pessoas falaram assim, ela está se aproveitando dessa oportunidade porque é uma demanda, então ela vai começar a produzir e tudo mais. É claro que ela consegue ganhar dinheiro com tudo isso, mas acima de tudo ela disse que ela faz isso porque é uma questão de necessidade. Hoje a capacidade de produzir respiradores no Brasil, ela é muito aquém do que a gente efetivamente deve precisar aí, dependendo de quando vai ser o tal do pico da demanda dos leitos de UTI com respiradores. Então ela tá fazendo agora esses respiradores também, e uma coisa que ela tá fazendo também, que ela adaptou as suas fábricas de tintas e vernizes, foi justamente para produzir álcool gel 70%, distribuir aí para os seus colaboradores, para as suas fábricas, mas também fazer doação desse álcool em gel. Ela não tá sozinha nessa, nós tivemos outras empresas que fizeram isso também, como o Mambev da vida, inclusive o Mambev aí construindo às vezes hospitais de campanha e tal, para tentar solucionar ou pelo menos amenizar um pouquinho tudo isso que está acontecendo com a gente. Então a WEG, ela entrou nessa onda também e eu considero que isso é algo muito positivo. Vamos falar agora então como ficaram os indicadores dela, depois a gente falar um pouquinho sobre o panorama desse resultado dela, porque quer ou não, muitas pessoas querem saber, né? Muita gente dizia assim, olha, que em 2019 ela tava cara, e aí no fim das contas ela acabou ficando mais cara ainda depois, e eu sempre digo, não há nada que não esteja tão caro que não possa ficar mais caro, e enfim, essa frase já tá bem manjada aqui no canal. Mas quando a gente fala do preço-lucro, está aí em 49 vezes, aproximadamente. Quando a gente fala do PVPA em 9 vezes, e aí, gente, é claro que esses indicadores estão mostrando que ela é uma empresa que tá relativamente cara, né? Mas, como eu falei pra vocês, nada impede que ela continue surpreendendo aí os seus acionistas e a gente enxergue talvez esses múltiplos lá pra frente até mesmo mais elevados. Já quando a gente fala do dividend yield, ele não é um dividend yield muito alto, ela não é uma exímia pagadora de dividendos, hoje gira em torno aí de 1%. Quem está investindo nela realmente está conseguindo se favorecer por toda a valorização que ela teve aí nos últimos meses, nos últimos anos. Claro que olhando agora essa semana que ela entregou o resultado, ela fechou aí com uma queda acumulada de um pouco mais de 3%, e aí muitas pessoas pensaram, poxa, mas ela não entregou resultados bons? Entregou, mas também já está sinalizando aí que esses resultados não tiveram todos os impactos do coronavírus, então a gente tem que se preparar aí para os próximos resultados também. E aí, claro, que tem outros indicadores que são positivos e que se mantiveram estáveis, como foi o caso do ROI, que está em torno de 18%, e a gente considera que isso é bom. A gente gosta de encontrar ROI acima de 10%, acima de 20%, melhor ainda, então ela está muito próximo disso. E eu acho, gente, que essas foram as principais informações que eu queria passar de WEG para vocês, e então, se vocês acharem que faz sentido, talvez nessa temporada de resultados, trazer mais reviews de algumas empresas que eu já fiz vídeo aqui no canal, escreva aqui nos comentários o que vocês querem, e eu vejo vocês então no próximo vídeo.